Olá, estudantes. Vamos agora falar um pouquinho sobre razões trigonoméricas. Esse é o nosso próximo conteúdo que nós iremos estudar. Então, vamos que vamos. Então, quando nós falamos em razões trigonoméricas, a gente ainda vai falar de triângulo retângulo. Então, nós temos o seguinte, deixa eu só ativar aqui a caneta. Nós temos o seguinte: em relação a razões trigonoméricas, nós temos o seguinte: as razões trigonoméricas estão relacionadas com os ângulos de um triângulo retângulo. As principais são o seno, o seno, o cosseno e a tangente. Então, as razões trigonoméricas elas estão relacionadas com os ângulos de um triângulo retângulo, e as principais razões trigonoméricas que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje é seno, cosseno e tangente. Então nós temos ainda que as relações trigonoméricas são resultado da divisão entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo, e por isso são chamadas de razões. Então, as relações trigonoméricas nós chamamos de razões trigonoméricas porque elas são obtidas a partir da divisão entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo, certo? Então nós temos aqui o nosso triângulo retângulo, assim como nas relações métricas, nas relações trigonoméricas, nós vamos trabalhar em cima do triângulo retângulo. Então, relações métricas e razões trigonoméricas são conceitos matemáticos aplicados no triângulo retângulo. Só que existe uma grande diferença de uma para outra, ou seja, de quando é que eu vou aplicar uma relação métrica para quando é que eu vou aplicar uma razão trigonomérica. E a gente vai entender qual é a principal diferença. Qual é a principal diferença de uma situação que eu vou usar a relação métrica para uma situação que eu vou utilizar uma razão trigonomérica. Então, olha só, gente. O grande diferencial, né, quando eu estou trabalhando as razões trigonoméricas, é que no meu triângulo retângulo eu vou ter a presença de um ângulo agudo. Então, se você tem um triângulo retângulo e nele está destacado um ângulo agudo, isso é um sinal que você pode aplicar às razões trigonoméricas. Então, foi por isso que eu destaquei com uma seta aqui, ó. Eu tenho um triângulo ABC, eu tenho um triângulo ABC, e aqui nesse triângulo retângulo está destacado um ângulo alfa, esse ângulo aqui. Então, a presença desse ângulo agudo, que é menor que 90, é um indício que nós podemos aplicar às razões trigonoméricas. Então, vamos entender melhor o triângulo retângulo, né, quando a gente está falando de razões trigonoméricas. Então, vamos lá. Esse segmento aí que eu acabei de destacar em verde, gente, né, ele é chamado de hipotenusa, a gente já sabe disso, né? O lado que é oposto ao ângulo de 90 é chamado de hipotenusa, né? Assim como esse lado que eu destaquei em vermelho, né? Ele vai ser chamado de cateto. Olha só, quando a gente estava falando de relações métricas, esse lado aí a gente estava chamando apenas de cateto. Como aqui eu estou trabalhando um triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo existe um ângulo agudo, esse cateto aí, gente, eu vou dizer que ele é cateto oposto ao ângulo alfa, gente. Olha só, gente, esse lado é o lado que está na frente desse ângulo agudo. Então, observe que a gente está fazendo análise em torno do ângulo agudo. Então, esse cateto aí é o cateto oposto ao ângulo alfa, porque ele está na frente desse ângulo aí. Tudo bem? Continuando. Esse lado aí que eu acabei de destacar em lilás, a gente vai chamar ele de cateto adjacente ao ângulo alfa. Observe que a nossa análise é em torno desse ângulo agudo. Então,
Esse lado em vermelho é o cateto oposto ao ângulo alfa, porque está na frente. E esse outro lado aí, que eu destaquei em lilás, é o cateto adjacente a esse ângulo. Por que ele é o cateto adjacente? Porque esse lado aí, gente, ele está formando o ângulo alfa. Então, o lado que está formando o ângulo agudo, a gente chama de cateto adjacente. Ótimo. Então, o que nós temos aí? Nós temos um triângulo retângulo, ABC. Nós temos, nesse triângulo retângulo, a presença de um ângulo agudo. E esse ângulo agudo, a partir desse ângulo agudo, nós vamos determinar que o lado que está na frente dele é o cateto oposto a ele. O lado que está formando esse ângulo agudo é o cateto adjacente. E a partir desses elementos desse triângulo retângulo que apresenta esse ângulo agudo, nós vamos deduzir as razões trigonométricas. Então vamos lá. A primeira razão trigonométrica, como já foi citado aqui, ó, seno, o seno do ângulo alfa, essa razão trigonométrica, ó, seno do ângulo alfa, gente, vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se lembre, né? Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo e nele tiver um ângulo agudo, o seno desse ângulo agudo vai ser o lado que está na frente dele, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Muito bem, essa é a nossa primeira razão trigonométrica, né? O seno. A próxima é o cosseno. O cosseno, gente, vai ser o cateto adjacente ao ângulo, né, do ângulo agudo. Então, o cosseno desse ângulo agudo alfa vai ser igual ao cateto adjacente ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. É a nossa segunda razão trigonométrica. E a nossa terceira e última que nós vamos trabalhar é a tangente do ângulo alfa. A tangente, gente, do ângulo alfa é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então é muito importante, observe que tudo aí está girando em torno do ângulo agudo. Então a razão seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essas são as três razões trigonométricas que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então vamos lá. Continuando, nós temos a mesma situação que nós desenvolvemos anteriormente, né? Nós temos aí o triângulo retângulo com um ângulo agudo, né? E esse ângulo agudo aqui faz com que nós possamos aplicar nesse triângulo retângulo as razões trigonométricas, certo? Seno, cosseno e tangente. Ótimo. Continuando, deixa eu tirar aqui. Continuando a nossa análise, existem alguns ângulos, gente, que eles são notáveis, né? Existem alguns ângulos que são notáveis. Esses ângulos notáveis, eles possuem o valor do seno, cosseno e tangente previamente definidos. Então é muito importante você, enquanto estudando o ensino médio, você já lembrar, né, o seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis que nós vamos colocar aqui, tá certo? Geralmente são esses ângulos, são questões envolvendo esses ângulos que costumam cair em vestibulares. Então vamos lá para o entendimento, a compreensão desses ângulos notáveis. Então vamos lá, os ângulos notáveis que já têm seno, cosseno e tangente previamente definido, os populares é o ângulo de 30 graus, é o ângulo de 45 e é o ângulo de 60 graus. Então nós vamos montar a partir de agora uma tabela, né, com o seno, tangente e o cosseno desses ângulos. Então nós vamos montar uma tabela com o seno, cosseno e a tangente desses ângulos, certo? De modo que a gente possa compreender melhor. Então, vamos montar a nossa tabela. Pronto, acabamos de montar a nossa tabela bem rapidão. Então vamos lá. O seno, aqui são os ângulos notáveis, os ângulos mais populares. Quer dizer que as questões que caem em concurso em vestibular envolvem esses ângulos notáveis. As questões de razões trigonométricas que caem nos vestibulares
geralmente elas abordam esses ângulos aí, né, os mais populares. Então vamos lá. É importante que você entenda o seguinte, você lembre que o seno de 30, gente, ele vale meio. O seno de 30 vale 1/2. O cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. A tangente do ângulo de 30 vale raiz de 3 sobre 3. É muito importante você lembrar dessa ideia aí, dessas informações. Vamos lá. O seno do ângulo de 45 vale raiz de 2 sobre 2. O valor do cosseno do ângulo de 45 é o mesmo. Massa, muito interessante isso aí. Seno e cosseno do ângulo de 45 são iguais. E a tangente do ângulo de 45 vale 1. Para finalizar, eu vou ter que o seno do ângulo de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Observe, gente, que o seno do ângulo de 60 é igual ao cosseno do ângulo de 30. É invertido, né? O seno do ângulo de 60 é igual ao cosseno do ângulo de 30. Muito importante. Então, o seno do ângulo de 60 é raiz de 3 sobre 2. Continuando aí, eu vou ter que o cosseno do ângulo de 60 é 1 sobre 2. Aqui, ó, o cosseno do ângulo de 60 é igual ao seno do ângulo de 30. Muito interessante essa observação aí. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 é 1 sobre 2 e a tangente do ângulo de 60 é raiz de 3. Então, essa é a nossa tabela dos ângulos notáveis. Muito importante você lembrar dessa tabela, desses valores, tá certo? Então, vamos continuar. Muito bem, então, depois dessa abordagem das razões trigonoméricas, nós vamos resolver alguns exercícios para a gente entender melhor a aplicação desse conceito matemático das razões trigonoméricas. Então, no primeiro exercício, nós temos o seguinte: para ter acesso a um edifício, um cadeirante sobe uma rampa lisa com 10 metros de comprimento que faz um ângulo de 8 graus com o plano horizontal. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida, indicada por x na figura, é igual a. Então, nós temos aqui essa situação, né? Essa rampa, né? O cadeirante, ele quer subir aqui essa rampa, certo? Essa rampa tem 10 metros de comprimento e essa rampa ela forma um ângulo aqui, ó, de 8 graus com o solo. E a questão é que você descubra qual é a altura aqui, ó, x, né? A altura final aqui dessa rampa. Então, o que é que acontece? Uma coisa que é muito importante é você olhar para a questão e já saber o que é que você vai usar. Então, nessa questão aí, de certa forma, eu tenho um triângulo retângulo, né? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, né? Nós temos aí um ângulo de 90 graus. Nós temos um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu vou usar razões trigonoméricas. Por que eu vou usar razões trigonoméricas? A principal informação que faz eu entender, eu deduzir que eu vou usar uma razão trigonomérica, gente, é esse ângulo agudo. Eu tenho um triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo eu tenho um ângulo agudo. Então isso aqui já é um indício que você pode usar as razões trigonoméricas. Agora eu vou analisar. Beleza, eu tenho esse ângulo agudo aí, ó. Eu tenho esse ângulo agudo, que está aqui em vermelhinho. Agora eu vou analisar os lados. Vamos lá, vamos analisar os lados. 10 metros. Esse lado aí do triângulo, ele é o quê? Ele é a hipotenusa, cateto oposto ou cateto adjacente? É o lado que está oposto ao ângulo de 90. Então, 10 metros, esse lado em verde, é a hipotenusa. Beleza. Esse x aí, esse lado x é o quê? Ó, esse lado que eu destaquei em vermelho, ele é o quê? Para você fazer essa análise, a gente já deduziu que 10 é a hipotenusa. Então, esse x, ele é um cateto. Falta você saber se ele é o cateto oposto ou se ele é o cateto adjacente ao ângulo agudo. Vamos lá. Esse lado x aí, ele está na frente do ângulo agudo. Então, ele é o cateto oposto.
Juntando as informações, nós temos um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo eu tenho aí um ângulo agudo e eu tenho também a hipotenusa e o cateto oposto desse ângulo. Então eu vou usar uma razão trigonométrica que trabalhe cateto oposto e hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que trabalha cateto oposto e hipotenusa? Seno, cosseno ou tangente? Seno. Então eu vou usar a razão trigonométrica seno, porque eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Muito bem. Então vamos lá. Aplicando a razão trigonométrica, eu vou usar a razão trigonométrica seno, porque eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Então eu vou fazer, ó, seno do ângulo 8 é igual a cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 10. Muito bem. Continuando. Seno de 8, aqui, gente, na questão já foi dada essa informação. Geralmente isso acontece nas questões. Ó, seno do ângulo 8, né, é igual a 0,13. Então vamos substituir aí, ó. Seno do ângulo 8 é 0,13, que é igual a x sobre 10. Aqui é uma proporção, gente, vamos multiplicar cruzado. A gente sabe que aqui embaixo existe um 1, né? Como se fosse assim. Aqui embaixo existe um 1. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter x vezes 1, que é igual a 0,13 vezes 10. Eu vou fazer agora essa multiplicação. Então, eu vou ter que x é igual a 0,13 vezes 10, vai ser igual a 1,3 metros. Então, exercício número 1 está resolvido. Pronto. Vamos para o exercício número 2. Paulo quer encostar uma escada de 8 metros de comprimento na parede de um prédio, de modo que ele forme um ângulo de, olha só, 60 graus. 60 graus é um ângulo notável. Um ângulo notável. Então, de modo que essa escada forme um ângulo de 60 graus com o solo, como mostra a representação abaixo. Então, temos aqui a ilustração, ó. Aqui seria a escada, né? Ele encostou aí na parede, né? E ela formou um ângulo de 60 graus, com o solo. A distância x, né, da parede, né, em relação a Paulo, deve apoiar essa escada no solo. Então ele quer saber qual a distância, né, a distância x que Paulo deve apoiar, né, a base da escada aqui no solo. Qual a distância aqui do pé da escada em relação à parede? É isso que ele quer descobrir na questão. Então a gente vai tentar resolver isso aí, certo? Então o que acontece, gente? Olha só, observe bem. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Olha só, aqui é um ângulo de 90. Então eu tenho aí um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo é apresentado um ângulo agudo. Opa, isso é um sinal. Se você tem um triângulo retângulo e nesse triângulo existe um ângulo agudo, quer dizer que você tem grande chance de usar uma razão trigonométrica. Mas vamos lá. Vamos entender melhor. Então, esse ângulo agudo é o que me indica que eu posso usar uma razão trigonométrica. Vamos analisar esses lados. Esse lado de 8 metros e esse lado x. Então, vamos lá. Esse lado aí de 8 metros, ele é o quê? Hipotenusa ou ele é um cateto? É hipotenusa, né? Já que é o lado que está na frente do ângulo 90 graus. Então, 8 é hipotenusa. E esse lado x que eu quero descobrir é o quê? Ele é um cateto. Ou é cateto oposto, ou é cateto adjacente. Para você saber se é oposto ou adjacente, é só vocês analisar a posição dele em relação ao ângulo. Esse lado verde, ele está formando o ângulo de 60. Se ele está formando o ângulo de 60, ele é o cateto adjacente. Então, nessa questão aí, eu vou utilizar uma razão trigonomérica que utilize cateto adjacente e hipotenusa. Qual é a razão trigonomérica que utiliza cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Muito bem. Então, a razão trigonomérica que eu vou usar é o cosseno. Então, eu vou fazer cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que é x, né, dividido pela hipotenusa, que é 8. Então, aqui, ó, geralmente isso acontece na questão que envolve a razão trigonométrica. Ele já dá os valores das razões trigonométricas, né, do seno 60, do cosseno da tangente. Então, vamos lá. Aqui está dizendo que cosseno de 60
vale 1 sobre 2. Então, vamos substituir aqui, ó. Então, vai ficar cosseno 60, que é 1 sobre 2, vai ser igual a x sobre 8. Aqui é uma proporção, vou multiplicar cruzado. Então, nós vamos ter que 2 vezes x é igual a 1 vezes 8. Vamos multiplicar aqui em cima. Aí eu vou ficar com 2x igual a 1 vezes 8, que é 8. X é igual a 8 dividido por 2. Então, o 2 aí, ó, passou dividindo. Aí eu vou ter que x é igual a 4. Então, está resolvido o exercício número 2. Vamos para o nosso terceiro e último exercício. Resolução do exercício, parte 3. Vamos finalizar com esse exercício. Nós temos que um pacote é lançado de um helicóptero em voo. Devido à ação do vento, esse pacote cai a uma distância horizontal x do helicóptero. No instante em que esse pacote atinge o solo, o helicóptero distancia 200 metros do chão. 200 metros do chão, conforme ilustra o desenho abaixo. Aí a pergunta é, quantos metros esse pacote foi deslocado horizontalmente em relação ao helicóptero devido à ação do vento? Então a questão quer que você descubra, né, essa distância x. Então, só resumindo o enunciado da questão, ele diz que esse pacote foi solto pelo helicóptero, só que o vento empurrou esse pacote e ele veio cair aqui, ó. No momento que o pacote caiu no chão, o helicóptero estava a 200 metros do chão. Estava a 200 metros do chão, né? De tal forma, gente, que a trajetória feita, né? A trajetória feita aqui pelo pacote até cair no chão, gente, ela formou, em relação ao solo, ela formou um ângulo de 30 graus. Então, vamos aí tentar descobrir qual é essa distância x, né, representada aí na situação. Muito bem. Então, para a gente descobrir o valor dessa distância aí, observe que nós temos aí um triângulo retângulo, já que aqui nós temos um ângulo de 90 graus, e nós temos aqui um ângulo agudo. Eu tenho um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo nós temos um ângulo agudo. E isso aí é um sinal de que você pode usar uma razão trigonométrica, certo? Então vamos lá. Esse ângulo agudo é o sinal, é o indício que você vai usar uma razão trigonométrica. Muito bem, então, de olho nesse ângulo de 30 graus aí, ele é muito importante. Então vamos lá, esse lado aí de 200 metros, nesse triângulo retângulo, ele é o quê? Hipotenusa ou cateto? Ele é um lado que forma um ângulo de 90. Lado que forma ângulo de 90 é cateto. Então 200 aí, gente, ele é um cateto. Só que ele é o quê? Cateto oposto ou cateto adjacente? Esse lado está na frente do ângulo agudo. Se ele está na frente do ângulo agudo, ele é o cateto oposto. Então 200 é o cateto oposto. E esse x aí, esse lado x que eu quero descobrir, é o lado que forma o ângulo agudo. Então ele é um cateto adjacente. Então nessa situação aí, eu tenho que usar uma razão trigonométrica que trabalhe cateto oposto e cateto adjacente. A razão trigonométrica será a tangente, já que ela trabalha cateto oposto e cateto adjacente. Então eu vou aplicar a tangente, porque a tangente ela trabalha o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tangente do ângulo de 30 é igual a cateto oposto, que é 200, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Muito bem. Então, a questão já fornece aqui os dados, ó, já fornece, e já nos diz, ó, o valor da tangente de 30. Então, vamos substituir o valor da tangente de 30 aqui. Então, nós vamos ter que tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, que é igual, repete, 200 sobre x. Aqui é uma proporção, multipliquei cruzado. Então, raiz de 3 vezes x é igual a 3 que multiplica 200. Continuando, multiplicamos, não foi? Multiplicamos aqui, ó. 3 vezes 200 dá 600, então raiz de 3 vezes x é igual a 600. Continuando, eu vou ter que x é igual a 600
dividido por raiz de 3. Raiz de 3 passou dividindo. Como aqui a gente tem uma fração e o denominador, no denominador tem um radical, nós vamos ter que multiplicar o numerador e o denominador por esse radical aí, raiz de 3. Então a gente vai racionalizar. Entenda que aqui nós estamos multiplicando, tá bom? Então a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó, direto. Então nós estamos racionalizando, porque eu tenho uma fração com denominador em forma de radical. Então tem que racionalizar, ou seja, multiplicar o numerador e o denominador pelo radical aí, raiz de 3. Então fazendo essa multiplicação eu vou ter x igual a 600 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, que é 3. Chegando aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 600 por 3, né? Eu vou cortar 600 por 3, ou seja, eu vou dividir 600 por 3, né? Que vai dar 200. Então, x é igual a 600 dividido por 3, 200 raiz de 3. Então, essa aqui é a distância x procurada no exemplo 3, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa explanação a respeito de razões trigonoméricas, tá bom? Espero muito ter ajudado a sua compreensão em relação a esse conceito matemático, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.